Aúba, bom? Então tá bom. Vamos lá. Essa resolução é top, mano. Tem dois jeitos de fazer, vou mostrar dois. Quer dizer, tem três jeitos, na verdade. Acho que quatro, talvez. Só que eu vou mostrar dois que são os principais, muito bom. O primeiro é o mais fácil. Quer dizer, o primeiro é o mais difícil. Vou mostrar primeiro o mais difícil, o mais trabalhoso. E o segundo, o mais tranquilo. Vamos lá. Durante as oscilações, um ponto da mola em repouso usando. Tá, diga onde esse ponto se encontra, né? Um ponto fica em repouso. Esse ponto é o centro de massa. Basicamente é o centro de massa. É como se ele funcionasse como se fosse uma parede, certo? O centro de massa aqui. Esse ponto exatamente ele não se mexe e ele está em algum lugar aqui aleatório. Como se calcula a posição do centro de massa? Eu vou considerar isso aqui um eixo x, por exemplo. Ou seja, o x do centro de massa. Se calcula é uma média ponderada, né? M1 vezes a distância de M1 até esse centro de massa, né? Massa distância de x, por exemplo. Mais M2. Na verdade, não é a distância até o centro de massa, né? Isso aí poderia ser, na verdade, se você considerar ele exatamente aqui no eixo, né? Digamos assim, né? Ele exatamente aqui no eixo x, né? No zero do eixo x, digamos assim, sabe? Daí poderia ser, né? Por exemplo, aqui seria o zero do eixo x, né? Aí, ó. Daí, beleza. Daí seria o xy. Eu vou considerar assim pra ficar mais fácil de enxergar. A distância y, m2 vezes y, dividido por x mais y. Fechou? Esse daí seria o centro de massa. Ele não pediu o cálculo, mas seria assim o... né, para localizar o ponto dele. Fechou? Beleza. Agora a B determine o período das oscilações do sistema. Seguinte, tem uma coisa, por exemplo, se você tem uma mola, simplesmente uma mola, ok? Uma mola assim, de constante K e comprimento L. O que acontece se você cortar essa mola exatamente no meio? O que ia acontecer? Se tu cortasse essa mola exatamente no meio, obviamente ela ia ficar menorzinha, só que o que ia acontecer? A constante dela ia mudar. A constante dela ia mudar. Porém, você consegue fazer uma relação e descobrir qual é essa constante. Vamos lá, por exemplo, antes você tinha uma mola de tamanho L, constante K. Ou seja, qual força, digamos assim, pensa nesse sentido. A força, eu penso assim para decorar. Tá errado isso, tá, o que eu vou falar, mas é assim que eu decoro, pelo menos. E as forças são iguais, entre aspas. Ou seja, a constante K vezes o L da mola é igual a nova mola, entre aspas, as forças são iguais, né? Porque K vezes X, digamos assim, né? Constante vezes X é força, né? Mas não é força igual, só estou dando um exemplo. E a outra mola com metade do comprimento, L sobre 2, com um certo K, que eu não sei qual que é. Ou seja, KR vezes L sobre 2. Corta. Ou seja, o K dessa nova mola, né? Cortado na metade, esse K dessa nova mola é o quê? É duas vezes o anterior. Entenderam? Essa relação a gente usa quando acontece isso. Ou seja, a gente vai usar essa relação aqui nessa questão. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que saber onde é o centro de massa. Beleza. Centro de massa, vou colocar um ponto aqui. Centro de massa. Não necessariamente onde é o centro de massa, mas vocês vão entender. A distância, eu vou usar o bloco 1 como principal. A gente vai calcular o período. O período do bloco 1 é o mesmo do bloco 2, tá? A gente vai calcular a partir do bloco 1. Ele está a uma distância x do centro de massa. Beleza? E o M2 é uma distância y. Por conservação de energia, por conservação de energia não, perdão, por conservação da quantidade de movimento, a gente tem que quantidade de movimento inicial é igual a final, enfim, zero e tal. Daí você vai ver que m1 vezes velocidade de 1 é igual a m2 v2, velocidade de deslocamento pelo mesmo tempo, enfim, vocês conseguem achar essa relação, que m1 vezes x é igual a m2 vezes y. Beleza? Você consegue achar essa relação. Ou seja, eu vou colocar x em função de y, porque a gente vai querer o x, né, aqui, né? Então o y não vai ser... A gente não vai usar ele no nosso cálculo. Quer dizer, a gente vai, né, mas colocar em função de x. Dividido por m2. Fechou? Essa é a distância y, enfim, em função de x e tal. Beleza. E a gente sabe que y mais x
é igual a L. Ou seja, vamos somar isso daqui. Isso daqui vai ficar somando. Vai ficar, coloco o Y em evidência, o X em evidência, perdão. Daí vai ficar M1, quer dizer, M2, M1 mais M2, tanto faz. M2 mais M1, tudo isso dividido por M2. É igual a L, beleza? Essa é a relação entre L e X. Agora é o seguinte. Lembra que ali está o centro de massa. Eu vou redesenhar aqui embaixo. Aqui você tem o bloco M1. Deixa eu fazer um quadradinho mais certo aqui. Nossa, calma aí. Tá, vai assim mesmo, torto. Aqui tem um bloco M1. Aqui é o centro de massa. Ou seja, eu vou olhar só para esse lado aqui do sistema. Só que se eu olhar só para esse lado, é como se eu tivesse cortado essa como se eu tivesse cortado essa caramba, esqueci o nome disso. Essa mola, beleza? Ou seja, a gente só vai usar o que? Esse deslocamento x, porém a gente não sabe qual é a constante. Essa nova constante. A gente só sabe que o quê? Que é a constante de antes, que era k vezes L total. L é o quê? X mais Y, né? K vezes L. A gente só sabe essa relação, que é igual a nova constante vezes X. Agora substituindo K vezes L, é tudo isso daqui. Certo? Isso daqui é igual a essa nova constante vezes esse X. X a gente vai cortar. Ou seja, o K resultante é... não sei se eu consigo fazer isso. Mas pior que deu. Aí sim. É todo esse valor aqui. Fechou? Esse é o K resultante do sistema. Agora a gente já tem tudo para resolver, porque a gente sabe que o quê? Que o período de um MHS é dado por 2π raiz quadrada de massa sobre a constante. No caso, a gente está olhando para a massa 1, dividido pela constante dela, que é K, que multiplica M1 mais M2, e passa lá para cima o M2. Ou seja, esse é o período do sistema. E, consequentemente, a resposta da questão. Mas beleza, se a gente não quisesse fazer isso, o que a gente faria? Aí seria uma coisa muito mais simples que já sairia em 2 segundos. Existe uma coisa chamada massa reduzida. Se você não conhece, pesquisa, que é muito importante aqui. Tem certas questões que você safa muito rápido. Que a massa reduzida nada mais é do que o produto das massas sobre a soma das massas. E o que acontece? Quando você tem esse sistema, por exemplo, com um bloco aqui, o outro bloco aqui, né, você tem uma mola, enfim, uma mola entre eles. Aqui é massa M1, aqui é massa M2. O que acontece? Você pode parar um desses blocos. Porque o que dificulta é que os dois blocos vão ficar se movimentando e blá blá blá. Mas você pode simplesmente parar esse bloco. O que seria esse parar de bloco, né? Parando esse bloco, travando, digamos assim, segurando esse bloco, é a visão que o M2 tem. Porque o M2, para ele, tipo, o bloco M1 tá parado. É ele que tá, tipo, indo e voltando, enfim. Você para aqui e olha no referencial do M2, entendeu? Você olha só para o referencial do M2, trava o bloco M1, e com isso, a massa do M2, mudando o referencial, não é mais M2, ela passa a ser Mi. Existem várias aulas explicando melhores aqui, mas enfim, só tô dando uma por cima, assim. Ou seja, qual seria esse período desse sistema? Pensa, eu travei esse bloco aqui, eu posso considerar como se ele fosse uma parede, e pronto. A gente tem uma mola, a constante da mola não mudou nada, né? É o mesmo tamanho, enfim. Ela não mudou nada. E pronto. O período desse sistema é o quê? 2π raiz quadrada dessa massa reduzida sobre K. Só que essa massa reduzida é o quê? É o produto sobre a soma das massas. Que, se tu for ver, é a mesma resposta que eu tinha chegado ali em cima. 2π raiz quadrada de M1 vezes M2 dividido por K. Multiplica M1 mais M2. Fechou? Então é isso. Esses dois jeitos de resolver. É bem legal essa questão. Mas é isso. Tamo junto.